tenho a certeza que na cabeça de cada um de vós existe um conceito sobre Amsterdão que está pré-definido e que tem a ver com a forma como Amsterdão é percepcionada pelo mundo. E eu creio que isso é um dos grandes ativos de Amsterdão. É a forma como Amsterdão se posicionou, a forma como Amsterdão cresceu e a forma como Amsterdão tem vindo a evoluir. E quando estava a preparar esta apresentação sobre Amsterdão, eu estive a olhar para os dados da PwC, que foram aqui apresentados, e que foram apresentados de manhã também, e achei estranho uma circunstância, em que a PwC estimava o ano passado que Amsterdão caísse em termos de RevPAR, que caísse em termos de taxa de ocupação. E se olharmos para o número de dormidas de Amsterdão nos últimos 20 anos, verifica-se que é praticamente uma linha reta, ou seja, tem crescido constantemente ao longo do tempo. Porquê? A economia holandesa também teve recessão recentemente, uma recessão grave, continua ainda. Portanto, tem apresentado uma resiliência, tem apresentado um conjunto de fatores que lhe permitem sustentar uma procura cada vez maior e acho que é interessante olhar para que fatores são esses. Não conseguimos perceber que fatores são esses sem percebermos aquilo que de facto é distintivo em Amsterdão. E para isso temos que olhar um pouco para a história de Amsterdão também. E portanto o que eu proponho nesta apresentação é, de uma forma muito rápida, falarmos um bocado da caracterização geral de Amsterdão, para olharmos para quem visita Amsterdão, quem são as pessoas que procuram Amsterdão, como é que isso tem alterado ao longo do tempo, de onde é que vêm as receitas de turismo, quais são as previsões que existem sobre esta cidade nos próximos tempos e depois, nas conclusões, concluir para chegar a alguma coisa que possa ser útil. Em linhas muito gerais, e respondendo à pergunta inicial, porque é que Amsterdão tem conseguido aguentar-se ao longo deste tempo, sempre com crescimentos, eu diria que são três coisas fundamentais. Por um lado, tem sabido capitalizar na imagem liberal que construiu ao longo do tempo. Em segundo, tem conseguido diversificar e complexificar-se e aumentar a complexidade da sua oferta, quer ao nível cultural, quer ao nível dos negócios. E terceiro, teve uma aposta muito clara nos mercados emergentes, nomeadamente nos BRIC, que foram as economias mundiais que tiveram a capacidade de puxar pela economia global nos últimos 5, 6 anos. E que, nesse processo, fizeram crescer uma classe média emergente, com capacidade para viajar e que escolhia a Europa como destino de viagens. E Amsterdão conseguiu se posicionar nesses mercados, quer nos mercados fora da Europa, ou mais longe, como parte do destino europeu das viagens que essa classe média foi capaz de começar a fazer vinda desses países. Portanto, sempre que vinham à Europa, Amsterdão conseguiu posicionar-se como uma paragem desse destino europeu e noutros mercados, nomeadamente a Rússia mais próxima, como um destino direto de viagem. Bom, olhando um pouco para a história, porque é importante a história para nos dizer porque é que Amsterdão é o que é, ou seja, uma cidade bem preservada, uma cidade bem localizada, é preciso dizer que é uma cidade que não é muito antiga. Ela é originária do século XIII, século XIV. E começou através de uma barragem, um dam, um dique, no rio Amstel. Daí o nome, Amsterdam. Foi uma cidade muito pequena, pescatória, que basicamente teve proeminência a partir do momento em que os judeus, vindos maioritariamente da Península Ibérica, foram expulsos destes sítios e foram para lá criar riqueza. Financiaram as viagens às Índias Ocidentais e foi em Amsterdão que foi criada a primeira grande multinacional, a Companhia das Índias Orientais, que, no fundo, deu origem àquilo que se chama o século de ouro da cidade. Nesse século de ouro, século XVII, foi feita a expansão urbana, planificada, foram criados os diques, os canais e foi financiada a arte. Tudo isso são matérias que ainda hoje estão preservadas e que dão a Amsterdão uma característica especial. Ou seja, é uma cidade bem planificada, uma cidade bem preservada, uma cidade que foi patrona das artes e que teve a sorte também, durante as guerras, de ter sido poupada. Depois temos os anos 60. E nos anos 60, Amsterdão ganhou uma aura de cidade liberal. Esta imagem aqui do John Lennon e da Yoko Ono é tirada no Hilton, em Amsterdão, e ajudou a criar esta imagem. Foi uma imagem de cidade tolerante, de cidade disponível para abraçar a diferença e, sobretudo, não violenta. Nas demonstrações de estudantes na década de 60, muitas delas foram violentas, e em Amsterdão o que floresceu foi a cultura hippie, e por isso
isso é considerada a cidade mais liberal do mundo. Mas, só isto não chega. A localização é importante. E como estamos numa conferência de ordens economistas, vale a pena olhar para alguns estudos económicos recentes. E um estudo muito interessante de Michael Rithaus mostram os benefícios da localização das cidades. E, de facto, Amsterdão, como não é uma cidade muito antiga, foi criada numa localização muitíssimo favorável ainda hoje para o seu crescimento e para gerar benefícios e bem-estar aos seus habitantes. Tem muitíssimos bons acessos, está no centro da Europa, tem uma belíssima acessibilidade do ponto de vista marítimo e isso ajudou a que a cidade conseguisse crescer, ao contrário de muitas que, e este estudo demonstra, têm uma boa localização quando os fatores de crescimento são uns, quando eles mudam, essa localização torna-se muito desagradável e cria muitos custos de bem-estar para os seus habitantes. Amsterdão, nesse aspecto, beneficiou de uma localização privilegiada. Mas Amsterdão significa várias coisas para várias pessoas. Eu trago aqui 3 ou 4 exemplos. Um deles, e quando se fala em Amsterdão para as pessoas mais novas, as pessoas lembram-se dos coffee shops. É logo a primeira ideia que lhes vem à cabeça. Ou seja, uma cidade que permite a utilização de substâncias recreativas e, por essa via, acaba por ser muito preocupada, muito procurada por determinadas faixas etárias. Não confundir coffee shops com cafés, são coisas um bocadinho diferentes. E também é preciso dizer que nas coffee shops não é permitida a venda de bebidas alcoólicas, o que é curioso. Mas outra imagem que aparece muito frequentemente quando se fala em Amsterdão é a imagem da bicicleta. É uma cidade onde as bicicletas ocupam o principal lugar de destaque quando se trata da mobilidade urbana. Mais de 1 milhão de bicicletas existem em Amsterdão e 57% dos residentes usam diariamente a bicicleta para se deslocar. Também me comentaram recentemente que 25 mil bicicletas caem todos os anos nos canais e às vezes chegam a tornar intransitáveis os canais porque ocupam mais de 1 metro de altura desde o fundo e, portanto, tornam os canais quase intransitáveis. Outra imagem, também muito comum de Amsterdão, é a imagem do Red Light District, ou seja, a zona vermelha, em português. E, portanto, acho que toda a gente já ouviu falar do Red Light District, mesmo que nunca tenha ido a Amsterdão. E, de facto, é uma das grandes atrações, o que também ajuda a construir a imagem de cidade liberal que Amsterdão tem. Também não podia deixar de fora Van Gogh, enfim, como representativo de toda a área cultural. 207 quadros de Van Gogh estão em Amsterdão, tem 75 museus e o Rijksmuseum, que foi reaberto este ano, é o museu mais visitado, com 1 milhão de visitantes por ano. E, portanto, como Amsterdão significa coisas diferentes para pessoas diferentes, também é procurado por razões diferentes, por pessoas diferentes. Este gráfico mostra-nos, por faixas etárias, quais as razões principais da procura de Amsterdão. E se repararem, as pessoas mais novas, abaixo de 21 anos, e entre os 21 e os 30 anos, procuram Amsterdão fundamentalmente por lazer. E é esse facto que provavelmente não será alheio às imagens que vimos anteriormente. Depois as classes etárias, dos 31 aos 40 e dos 41 aos 50, já procuram Amsterdão por razões profissionais, por negócios. E aqui está uma das chaves do sucesso de Amsterdão. O ter sido capaz de descolar desta imagem de cidade liberal e mais vocacionada para a oferta de lazer aos seus participantes, mas também como uma cidade de congressos vocacionada para as visitas de negócios. Depois, o lazer volta a ocupar um lugar de destaque nas faixas etárias mais elevadas e aí muito relacionado com aspectos ligados à procura por cultura. Aqui, as dormidas em Amsterdão, como eu disse há pouco, ou seja, a linha reta que tem feito aumentar nos últimos 20 anos o número de dormidas em Amsterdão, que já se cifra em perto de 10 milhões de dormidas por ano. E onde é que vêm estas dormidas? Vêm fundamentalmente de holandeses, mas também do Reino Unido e dos Estados Unidos. Ou seja, cerca de 1/3 dos visitantes de Amsterdão falam inglês como língua original.
E mais uma vez, em 2012, isto são dados de 2012, cerca de 10 milhões de dormidas foram registradas em Amsterdão. Olhando para Amsterdão num contexto mais geral, das principais cidades europeias, vemos que Amsterdão, apesar de ser uma cidade com muita procura, ainda não está na primeira divisão, tem mantido um crescimento constante, não está na primeira divisão das cidades europeias. Londres, Paris, Roma ou Barcelona, de qual acabámos de ouvir agora uma belíssima exposição, são cidades que estão claramente posicionadas num patamar acima, sendo que Amsterdão, neste caso, funciona quase como uma das principais cidades, numa segunda divisão em termos de procura de dormidas de estrangeiros. Este é um fator, este é um quadro que eu chamo a atenção, apesar de ter uma leitura difícil, mas eu explico rapidamente, tem a ver com a forma como os BRICS, ou seja, os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, se têm posicionado face a Amsterdão. E aqui a ideia é quais são os países, ou qual é a percentagem dentro de cada país que procura Amsterdão como destino final, ou que procura Amsterdão como parte de um destino europeu. E o que vemos aqui é que na Rússia, a maior parte das pessoas procura Amsterdão como destino final. E apenas uma percentagem pequena, de 20 e poucos por cento, inclui Amsterdão num contexto de uma visita à Europa. No caso dos outros BRICS é ao contrário. Ou seja, tanto no caso do Brasil, como no caso da Índia, como no caso da China, as visitas à Europa são obrigatórias e Amsterdão parece incluída num périplo europeu. Isto, obviamente, tem muito a ver com o posicionamento que falei há pouco, ou seja, com a forma como Amsterdão conseguiu trabalhar estes mercados de origem, posicionando-se como uma oferta imprescindível num contexto de uma visita europeia e não como destino final direto para esses mercados. O esforço seria muito maior e provavelmente o proveito não seria tão grande. Relativamente aos tipos de alojamento que são preferidos em Amsterdão, fundamentalmente hotéis e hostels são claramente dominantes, com cerca de 80% das dormidas verificadas neste tipo de alojamento. Uma das questões importantes de Amsterdão é a sua acessibilidade, como falei há pouco, e o facto de estar a cerca de 2 horas das principais cidades europeias. E o facto de, enfim, Lisboa está aqui a 2 horas e 55, mas Madrid está a 2 horas e 10 e todo o resto das principais cidades europeias está aqui um círculo muito estreito de meia hora a 1 hora. Obviamente isso é uma vantagem que decorre da forma como a própria cidade evoluiu e se situou, já falei disso há pouco, mas é um aspecto muito importante. Relacionado com este aspecto está o tráfego nos aeroportos europeus. Como vemos, o aeroporto de Amsterdão é o 4º aeroporto com mais movimentação dentro do contexto europeu. Quanto ao comportamento, porquê é que as pessoas procuram Amsterdão? Qual é a razão fundamental? Bom, fundamentalmente, estes dados aqui somam mais do que 100, significa que há pessoas que apontam mais do que uma razão para ir a Amsterdão, mas fundamentalmente o que temos é cultura e história como um principal aspecto, com mais de 56% da procura. Os museus com 50%, mas também, não esquecer, toda aquela matéria que eu falei há pouco da procura por diversões e aspectos recreacionais. Uma das matérias que eu considero importante na estratégia de diversificação de Amsterdão foi a forma como se posicionou como centro de conferências e congressos. Estes são dados desde 2008, mostram que houve uma evolução na organização de eventos empresariais, nomeadamente congressos, sobretudo os que têm uma estadia, um tempo de estadia maior de até 5 dias. Estas barras têm crescido, o que significa que Amsterdão tem conseguido atrair crescentemente para a sua cidade eventos corporativos que, no fundo, trazem cada vez mais receitas. Uma das questões importantes relativamente aos eventos corporativos é que a receita por visitante, quando se trata de um visitante de negócios, é 48% superior à receita por visitante, quando se trata de um visitante de turismo. Portanto, a diversificação para estas fontes de atração é fundamental para aumentar o RevPAR, que é, como vimos, uma variável fundamental para a avaliação da cidade enquanto destino turístico. Relativamente aos aspectos positivos de Amsterdão, fundamentalmente, o que é considerado como aspecto positivo é a arquitetura de Amsterdão, é muito valorizada pelas pessoas.
as pessoas elas próprias, os habitantes de Amsterdão, não esquecer que Amsterdão é uma cidade cosmopolita, com muitas culturas e com um clima de tolerância que acaba por atrair bastante os turistas, a cultura e aspectos relacionados com a atmosfera que se vive na cidade. Portanto, isto são os fatores fundamentalmente preferidos pelos visitantes. Quanto aos aspectos negativos, os principais têm a ver com o clima, porque chove muito, de facto, com o facto de ser cara e com o facto de existir bastante sujidade, por vezes. Tudo isto são fatores difíceis de alterar pela indústria turística, ou pelo menos pela indústria hoteleira. Mas o que é curioso relativamente às opiniões negativas é que 1/3 dos entrevistados não encontram qualquer ponto negativo na cidade. Ou seja, há de facto uma grande unanimidade relativamente a não se encontrarem aspectos negativos nesta cidade. Mas estes são pontos que, apesar de serem difíceis de contrariar, como vimos, o clima não se consegue contrariar, são aspectos que são muito importantes, porque a competição é feroz relativamente às várias cidades europeias. Amsterdão tem um índice de satisfação de cerca de 8,1 pontos de rating de 1 a 10, mas Barcelona 8,3, Lisboa 8,5, Munique 8,6, Paris 8,7, Berlim 9, ou seja, de facto é uma cidade muito bem pontuada, mas as cidades europeias estão a competir e estão a competir de forma cada vez mais feroz para atrair mais visitantes e os índices de satisfação são monitorados de forma bastante próxima para conseguir posicionar bem as cidades. Relativamente às receitas, a verdade é que em termos de receitas, quase 57 milhões de dias de visitas por ano e 5,7 mil milhões de euros que foram registados como receita em Amsterdão em 2012, com um crescimento de 14,7%. Ou seja, é uma indústria que tem um potencial de receitas muitíssimo grande e que gera cerca de 50 mil empregos diretos o tempo inteiro naquela economia. Portanto, é de facto uma indústria muitíssimo relevante na Holanda e em Amsterdã. Relativamente às despesas dos turistas, como já vimos e como disse há pouco, os turistas de negócios gastam mais 48% do que os turistas que vão em lazer, sendo que as diferenças fundamentais para este aumento do gasto têm a ver com alojamento e com alimentação e turismo. É aí que, tipicamente, os turistas de negócios, os visitantes de negócios, gastam mais do que os visitantes que estão pura e simplesmente a fazer turismo e a aproveitar o seu passeio. Voltando aos dados da PwC, e agora passando muito rapidamente, relativamente à taxa de ocupação, Amsterdão é a quinta cidade europeia em termos de taxa de ocupação média, e isto são estimativas de 2013 e previsões para 2014 e 2015. Estamos a falar de taxas de ocupação de 75%, e portanto é claramente uma das cidades com taxa de ocupação maior, mas quanto à taxa média diária, ou seja, o custo por noite, está mais ou menos a meio da tabela. Estamos a falar de 120 euros no ADR, o que obviamente, se vocês têm na cabeça os dados que falámos há pouco sobre Lisboa, 84 euros, ou sobre a Madeira, de facto nota-se aqui que, apesar de estar na mesma tabela, são valores muito importantes. E em consequência disto, tanto das taxas de ocupação como das receitas médias, temos que o RevPAR de Amsterdão é muitíssimo alto, cerca de 90,5 euros para 2014 e para 2015. Portanto, é uma cidade que soube diversificar, soube atrair novos clientes, nomeadamente dos mercados emergentes, soube posicionar-se bem no sentido de atrair visitantes de negócios e, portanto, tem registrado crescentes procuras e crescentes receitas. Por último, e por concluir então esta minha apresentação, eu diria que as principais conclusões são 5. Por um lado, foi uma cidade planificada que manteve a sua integridade histórica e arquitetónica e, por isso, consegue manter um charme específico que atrai muitos visitantes. Por outro lado, tem uma localização que é excelente e tem infraestruturas de transporte muitíssimo avançadas. Depois, foi uma cidade que
ganhou uma imagem de cidade liberal e um conjunto de clichês que mantém uma determinada clientela de determinada faixa etária, mas que, adicionalmente, soube diversificar a sua oferta turística para os negócios, tornando-se uma cidade mais complexa. Por último, Amsterdão tem conseguido encontrar novos mercados, com destaque para os BRIC, que têm ajudado esta economia num contexto de recessão que a economia holandesa tem vivido. E, portanto, estas são, em suma, as minhas conclusões relativamente a esta cidade e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.